E hoje vamos falar sobre provavelmente uma das suas maiores dúvidas dentro do Arcade. Bela, como que eu modelo um forro? E eu sei que pode parecer a coisa mais complicada do mundo para quando a gente nunca modelou um forro na vida dentro do Arcade, mas eu vou te falar que é muito, mas muito mesmo, simples e tranquilo. É óbvio para quem assistir essa aula aqui até o final. E como a gente já vai chegando dentro do Arcade, modelar o forro, especificar onde que vai estar o nível desse forro, e como eu vou entregar a melhor sacada para você conseguir garantir sempre que seu forro tá modelado correto em qualquer projeto dentro do Arcade, vou pedir para você já deixar o seu likezinho, já se inscrever nesse canal e também ativar a notificação do sininho para você conseguir acompanhar não só esse vídeo, como os próximos vídeos que estão vindo por aí. E se você chegou agora, deixa eu me apresentar, eu sou a Bela e essa aqui é a nossa 11ª aula, já foi bastante aula, hein? Da nossa playlist de ArchiCAD para iniciantes, onde eu vou te ensinar como você pode começar do zero dentro do ArchiCAD, que é simplesmente a melhor ferramenta BIM para nós arquitetos. E design interiores também tá valendo, tá? E sem mais delongas, bora pro ArchiCAD pra gente modelar o nosso forrinho lindo e maravilhoso. E vamos já começar aqui no nosso modelo. Esse daqui foi o modelo que eu cheguei de resultado após a nossa última aula, onde a gente falou sobre superfície dentro do Arcade, que é basicamente o que deixa o nosso modelo realmente bonito e atraente pra gente apresentar para os nossos clientes. E se você quiser assistir essa última aula, eu vou deixar ela disponível aqui pra você clicar e assistir, né? Essas coisas. Primeiro, pra gente começar a entender como é que funciona a modelagem de um forro dentro do Arcade, a gente vai precisar entender com qual ferramenta que a gente vai modelar ele. Então, se você olhar aqui pro seu cantinho da tela, né, o seu cantinho esquerdo da tela, onde tem todas as ferramentas do Arcade, você vai perceber que a gente não tem nenhuma ferramenta forro. Porém, entretanto, a gente tem aí uma ferramenta muito parecida com o forro, que faz exatamente as mesmas coisas, no mesmo formato, né, ocupa uma certa área, que é a nossa laje. E aí você vai me perguntar, Bela, mas isso tá certo? Tá certo a gente modelar ali um forro com uma ferramenta de laje? E a resposta é sim! Isso porque dentro do Arcade, as ferramentas que a gente tem disponível de parede, laje, forro, viga, pilar, parede de cortina, entre outras mais, são ferramentas para construir elementos. E esses elementos, eles podem literalmente virar qualquer coisa. Então você pode pegar uma parede, configurar ela e ela virar uma marcenaria do seu projeto. Assim como você pode pegar, por exemplo, uma parede de cortina e fazer a mesma coisa. Ou então pegar uma viga e fazer a viga ser a sua marmoraria do seu projeto. Pasme, isso a gente usa bastante. E a grande sacada aqui é você configurar o elemento, ou seja, pegar a ferramenta que mais lhe convém e configurar o elemento que você está colocando no seu projeto naquelas configurações rápidas mesmo, que eu já apresentei para você lá na aula sobre interface do Arcade, né, aquela lá superior. Dentro dessa aba, a gente configura certas características do nosso elemento para que ele seja, então, considerado, mesmo tendo sido modelado como uma laje, ser considerado como um forro. Ou como qualquer outra coisa, tá? Só para deixar bem claro. Então aqui a gente vai utilizar o elemento laje, porque ela tem uma certa disposição ali horizontal, ocupando uma área muito parecida com um forro no geral. Só que esse elemento ele tá com a classificação de laje, ou seja, ele tá sendo entendido como uma laje no meu modelo. Tá dentro do vegetal de laje, ou seja, ele tá sendo mostrado ou ocultado no nosso projeto com base ali nesse grupo, né, que tá as nossas lajes. E ele está com material de construção e uma espessura de laje, né, então genérico estrutural e uma espessura de 20 centímetros. Porém, se a gente começar a mudar todas essas configurações para que sim, considere como um forro, a gente vai então acessar a classificação e alterar ela para a classificação de forro. Olha aqui que bonitinho. Dentro do vegetal, a gente não vai colocar dentro do vegetal de laje, porque não faz nem sentido colocar esse elemento junto com as outras lajes do nosso projeto. Então eu vou colocar dentro do vegetal de arquiforro. A estrutura agora que faz mais sentido para mim seria eu considerar esse forro como de gesso. Então aqui eu vou acessar a minha listagem completa de materiais de construção nessa listinha aqui. e vou buscar um material que faça sentido para eu colocar no meu forro. Eu tenho tanto o gesso placa, como se fosse a placa de gesso em si, né, como material de construção, ou eu tenho esse drywall ST aqui, chapa standard. Eu vou preferir utilizar o gesso placa, mas se você por algum acaso precisar de um material para diferenciar resistente à umidade e do standard da placa de gesso, sei lá, se você quiser diferenciar de alguma forma, você também tem aqui tanto esse drywall RU, que é o resistente à umidade, esse drywall RF, que é resistente a fogo e assim por diante.
Vou colocar aqui o gesso, placa. E aqui o que me falta é configurar a minha espessura dessa minha laje, que vai se tornar um forro. Então eu vou considerar uma espessura de 2 centímetros e já vou aplicar a minha superfície, que a gente já falou na nossa última aula. Vou colocar aqui um forro com uma pintura branco polido, que é a pintura mais padrão que a gente tem aí dentro do nosso arcade. Uma vez com todas essas configurações, eu vou para minha vista, né, meu ponto de vista, que faz mais sentido a gente começar a modelar. Ou seja, será que faz mais sentido eu começar a modelar no 3D, onde eu ainda não tenho tanta precisão, né? Pra quem tá começando do 0, às vezes você não tem tanta precisão no 3D. Ou será que é melhor eu modelar numa planta, onde eu estou vendo os meus itens, onde eu posso saber exatamente onde meu forro começa e onde meu forro termina? Pois é, a resposta tá clara na tua frente, né? Então é por isso que a gente vai começar a fazer essa modelagem dentro da nossa planta. Então dentro aqui do nosso navegador, no cantinho direito aí da sua tela, você vai ter o pavimento térreo que você vai conseguir acessar a planta, né? Como a gente já falou em outras aulas. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ver que o nível, tá vendo? O nível que tá esse forro, ele tá como -2. Isso é uma coisa que não habilita no 3D, mas aqui na planta a gente já consegue ver com muito mais detalhe. Tá bom, então eu vou colocar esse nível aqui a 2,50, porque eu quero o meu forro a 2,50. Vou escolher o método de geometria que faz mais sentido para mim. Então esse método de geometria retangular ele é mais simples, né? Porque o meu ambiente é retangular, então fica mais simples de eu modelar. E eu vou começar a modelar, pegando aqui a face da minha parede, né? Não do meu revestimento, para que ele fique aí para cima, certinho, do jeito que tem que ser, encostando na parede. E vou fechar. Beleza. Você pode reparar que aqui, neste momento, a gente não está vendo o forro, né? Ele não está sendo visto. Porém, se você clicar, ele vai ser selecionado. Bela, como eu sei que está sendo selecionado o forro? Porque ele está colocando, ó, esse item está no vegetal forro, está com a classificação de forro, está com material de forro, tá bom? E aí, quando a gente quer, por exemplo, não visualizar esse forro, né? Por alguma razão ele está atrapalhando minha visualização. Por alguma razão, às vezes, ele pode acabar caindo, por exemplo, por cima assim do nosso modelo, né? O que fica uma visualização bem difícil da gente lidar. Como que a gente lida com isso? O nosso forro não está dentro de um vegetal específico, que inclusive está separado dos outros itens que são construídos com o elemento laje. Então, enquanto eu tenho um elemento laje que foi utilizado para construir a laje, outro elemento de laje que foi utilizado para construir o contrapiso, outro elemento de laje que foi utilizado para construir meu piso, né? Todos esses elementos de laje, tudo construído com a ferramenta laje. Enquanto eu tenho esses elementos sendo modelados exatamente com a mesma ferramenta, mas eles se divergem, né, pela questão da classificação e também pelo vegetal onde eles estão. Então, se eu quero, por exemplo, ocultar um desses itens que está em um vegetal diferente dos outros, o que eu tenho que fazer? Pois é, eu posso ocultar esse vegetal, que ele vai basicamente ocultar temporariamente, relaxa que não é para sempre, todos os itens que estão dentro dele. Ou seja, é muito parecido com as camadas do Sketch e também muito parecido com os layers do CAD. Quando você não quer ver o item, você vai lá e esconde ele. Por isso que funciona da mesma forma. E pra gente ocultar de uma forma rápida, eu posso simplesmente selecionar o meu elemento. Eu preciso garantir que o elemento que eu tô selecionando está no vegetal, né, que eu quero ocultar. Clicar com o botão direito do mouse, vir nessa parte chamada vegetais, porque a gente está editando os vegetais, e vou esconder esse vegetal. E aí você pode perceber que neste momento as minhas configurações de combinação de vegetais entraram em personalizado. Isso significa que não existe nenhuma combinação de vegetal onde o forro está oculto enquanto as outras coisas estão à mostra, tá? E se você não entende muito bem ainda como funcionam essas combinações de vegetais, tá tudo bem, porque isso interfere mais na documentação do que na modelagem. Esse personalizado, ele basicamente fala que essa configuração que estão aparecendo as coisas, né, de certos itens aparecendo e de certos itens não aparecendo, não é o padrão dele, né? Não é uma das configurações que ele já deixa pronta para você. Então ele basicamente te avisa que aquilo tá personalizado naquele momento. E se você quiser voltar para sua visualização padrão, né, do que estava sendo visto antes, é só você acessar aqui essa setinha das combinações de vegetais e vir aqui em Arcade Default e ele vai aparecer tudo que está ativo dentro do seu modelo. E aí, dentro dessa situação, você pode passar um corte, como eu já fiz aí em outras aulas, vir no seu corte e visualizar aqui o seu forro. Lindo e maravilhoso. Tá bom, Bela, eu entendi que a gente vai ocultar as coisas dentro do vegetal pra gente não ver, mas por que a gente modela nesse piso? Por que a gente faz tudo dentro desse pavimento térreo? Porque a mesma planta que a gente tem para layout e a planta que a gente vai ter pro nosso forro,
A única configuração que muda de uma para outra, na verdade, é essa combinação de vegetal. Então, uma hora o nosso forro não está sendo mostrado e nosso layout está. Na outra hora, você está mostrando o forro, mas o seu layout não está sendo mostrado. Só que para que tudo isso seja visto e controlado de uma forma mais fácil dentro do seu modelo, você precisa colocar os seus itens dentro do vegetal correto e no mesmo nível de planta, para que todos eles apareçam aí corretamente. Óbvio que isso daí não é regra, mas no geral é um bom costume que você pode ter. Então beleza, Bela. Descobrir qual que é o elemento tal que a gente utiliza para modelar o forro, descobrir quais são as configurações que a gente precisa colocar dentro desse elemento para que ele se torne efetivamente um forro, descobrir qual que é a melhor forma da gente modelar esse forro, né, que é em planta, e também descobrir como que eu posso ocultar esse forro quando eu não quiser ver ele na minha frente. Não sai pra lá, forro, não quero te ver na frente. Qual que é a melhor forma de eu conferir se realmente o meu forro está sendo feito corretamente, né, 100% correto, sem sombra de dúvidas. E isso a gente vai fazer através do corte. Então, se por algum acaso você não lembra ou não viu como a gente criou o corte, né, dentro das últimas aulas, vamos lá revisar esse conhecimento. Dentro aqui do nosso arcade, a gente pode abrir essa janelinha chamada ponto de vista, que é basicamente você criar um elemento que vai gerar um ponto de vista. Os pontos de vista estão aqui no seu navegador, então você quer criar algo que vai gerar esse ponto de vista para você. Selecionando aqui a ferramenta de corte, é só você passar exatamente onde você quer ver o corte. Então, onde que vai estar sendo cortado. Dali para cima ou dali para baixo é onde o nosso corte vai estar passando. E uma vez que você clicou nessa segunda linha desse seu corte, vai aparecer essa setinha que vai indicar para que lado você quer olhar o seu corte. Então, eu posso olhar para cá para visualizar um dos armários ou eu posso olhar para outro lado para visualizar aí a bancada da minha pia. Vou olhar para esse outro lado, ele já vai surgir meu corte e olha que interessante, aqui no meu navegador, dentro dos cortes, vai aparecer esse corte bonitinho já criado, já gerado para mim. E se você por algum acaso quiser que eu faça algum vídeo explicando mais a respeito de cortes, elevações, como deixar a visualização bonita, falar mais sobre essa documentação mesmo dentro do arcade, que inclusive é um conteúdo que eu adoro fazer, coloca aqui nos comentários que eu quero saber aí sobre o que você quer que eu traga nos próximos vídeos. Quem sabe eu dou uma encaixada aí no meio dentro das nossas próximas aulas. E aqui dentro desse corte a gente consegue visualizar o nosso forro, a marcenaria, a parte de trás aqui do revestimento, tudo bonitinho. E dentro aqui desse corte eu consigo ativar um comando chamado medir, que é basicamente a nossa fita métrica, que serve para medir. E aí com o atalho M eu posso medir aqui do meu nível 0 até o meu forro. E eu tô vendo que tá com 2,48 aqui na minha medida, né? Tá bom. Mas por que, Bela? Se você seleciona o forro, você tá vendo que ele tá a 2,50. Então, por que ele tá colocando ali a 2,48? Isso acontece porque o elemento laje, que foi com que a gente utilizou para fazer o nosso forro, ele possui duas faces. A face de cima dele e a face de baixo. E a gente tem como construir o nosso forro tanto a partir da face de cima, ou seja, ele vai crescer para baixo, a espessura que ele tem, quanto a gente pode construir pela face de baixo, que aí a espessura dele cresce para cima. E aí se você agora parar, olhar para cima, isso, olha pro teto mesmo, e dentro lá do seu forro você pensar, esse forro ele tem uma altura de 2,70. Essa altura ela tá sendo medida do piso até o forro pela face de baixo dele, certo? Certo? Certo, né? Então, qual que é o plano de referência que a gente precisa considerar na hora de modelar o nosso forro dentro do arcade? A face de baixo desse elemento laje. Então, eu posso ver aqui que selecionando o forro e vendo a localização do plano de referência, ele está sendo locado na parte de cima desse elemento laje. E se eu pegar e mudar, né, falar que ele vai ser construído pela face de baixo, não pela face de cima, ele vai crescer para cima. E aqui, dentro da nossa planta, eu posso, por exemplo, abrir um retângulo de seleção aqui com essa ferramentinha, fazer um belo de um corte e apertar o comando F5 ou F4 para quem usa Mac e visualizar aí não só minha parede, não só os meus móveis, revestimentos, tudo bonitinho, como também agora o nosso forro. E se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar com seus melhores amigos. Pode ser também com seus não tão amigos assim, tá valendo. Para que outras pessoas também possam aprender sobre o arcade e vir pro universo mágico, maravilhoso, poderosíssimo do BIM. E dito isso, não esquece também de me acompanhar lá no meu Instagram para acompanhar mais conteúdos e dicas diversas aí sobre o arcade. E eu vejo você na próxima aula.